Amados, que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor, que bom que todo esse alarde não prendeu você em casa, que bom que você veio cultuar ao Senhor. Na minha perspectiva bíblica, o caldo vai engrossar mais ainda. É apenas o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Então, se nós começarmos a temer diante de coisas que sempre existiu no mundo, nós vamos ficar parado em casa, né? Então, glória a Deus por você estar aqui, glória a Deus pela sua vida, que possamos nos preservar, como muito bem o presbítero Marcos falou. Hoje eu falei pela manhã que o cumprimento agora aqui na igreja é cumprimento de coreano, né? Como cumprimenta os coreanos? Só assim, ó. Bem, ó. Tá bom demais, né? A hora que liberar aí. E é difícil cumprimentar assim, né, amado? O brasileiro parece que não cumprimentou direito, né? Parece que está desprezando o irmão. Vontade daquele abraço, vontade de apertar a mão. Mas, previna. Vai chegar um momento que você pode abraçar à vontade. Aí quando pode, não quer abraçar. Aí reclama. O pastor fica mandando abraçar e dar a mão para o povo na igreja. Né? Agora está proibido. Ah, mas não pode, pastor. O povo é do contra, né? Então, glória a Deus por isso. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Se souber algum irmão, alguma irmã que está enfermo, nos avise, entre em contato conosco para que a gente possa dar a assistência necessária. Ok? Mesmo porque estamos meditando numa série de mensagens que chama Tamo Junto, né? Vivendo em comunhão. Então, estamos juntos na alegria, estamos juntos também na tristeza, na adversidade, na dor, na luta. E Deus nos conduziu na sua infinita graça, misericórdia e providência, falar um pouquinho sobre essa verdade, sobre esse verdadeiro significado de estar junto, né? O que significa isso? Será que é algo só da boca para fora? O que de fato é estar junto? E para o nosso texto base, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, carta de Paulo, segunda carta de Paulo, perdão, 2 Timóteo, capítulo 1. Eu farei a leitura do versículo 15 ao versículo 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 18. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura? Por favor, acompanhe. Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, que encontre, que achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, Paulo falando a Timóteo, melhor do que eu, o quê? Quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos orar mais uma vez? Curva a tua cabeça, por favor. Deus bendito, estamos diante da tua palavra que é viva, tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A tua palavra que nos dá direção, a tua palavra que nos edifica, a tua palavra que nos fortalece, a tua palavra que nos confronta, a tua palavra que nos desafia, a tua palavra que nos conforta, a tua palavra que nos edifica. Estamos diante do Senhor, Pai. Então fale ao nosso coração. Espírito Santo, ilumina a nossa mente. No nome santo de Jesus nós oramos. Nós clamamos a Ti. Amém. Amados, conta-se uma história que certa vez um cego estava sentado em uma calçada
pedindo esmolas. Ali estava ele com o seu boné nas mãos e uma placa aos seus pés, escrito: por favor, me ajude, sou cego. Um publicitário que vinha por esse caminho, indo ao seu trabalho, presenciou essa cena, olhou para aquele boné e viu poucas moedas no boné daquele cego. Então ele pegou aquela placa que estava aos pés do cego, virou, escreveu uma frase e colocou-a novamente e seguiu o seu caminho. No final da tarde, aquele publicitário retornando para casa, passou pela mesma calçada e viu agora o cego com um boné cheio de moedas e cheio de notas. O cego percebeu que aquele publicitário aproximava ao ouvir os passos dele e sentir o perfume dele. Então o cego perguntou para o publicitário: o que você escreveu na minha placa? Ele falou: nada diferente do que estava escrito, só mudei o sentido. A frase que eu pus é: hoje é primavera e eu não posso vê-la. Amados, assim como esse publicitário se sensibilizou e creio ter sido usado por Deus para poder ser bênção na vida daquele cego, num momento de diversidade que ele passava, assim também um grande amigo foi usado por Deus para ser um instrumento de bênção na vida do apóstolo Paulo, quando este passava por grande diversidade na sua vida. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, estava aguardando a sentença da qual todos nós sabemos que ele recebeu, que seria decapitação. Mas antes que isso acontecesse, Paulo ele escreve a sua última carta, o último escrito de Paulo, a carta de 2 Timóteo, seu filho na fé. Ele envia essa carta para Timóteo por volta de 68 depois de Cristo. O objetivo de Paulo é encorajar o seu filho na fé. Isso é perceptível porque logo no capítulo 1, nos primeiros versículos, a gente vê que após Paulo saudar Timóteo, ele fala sobre o desejo que ele tem em rever o seu filho na fé e presenciar a fé verdadeira a qual ele tem preservado pelo fato de ter recebido da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Após falar sobre esse seu desejo, Paulo fala sobre o encorajamento que ele deseja transmitir a Timóteo. Por que esse encorajamento? Para que Timóteo permaneça firme no Evangelho, como testemunha do Senhor, não se envergonhe do Evangelho que ele proclama, e muito menos do apóstolo Paulo, que se encontra aprisionado. Por que Paulo fala a respeito desse encorajamento e chama Timóteo para compartilhar dos seus sofrimentos? Segundo ele diz no versículo de número 15, porque Timóteo está ciente que muitos da Ásia o abandonaram. Entre estes, ele cita Fígelo e Hermógenes. Veja, Paulo preso em Roma sente a necessidade de um auxílio. Porém, ele quer encorajar Timóteo em duas questões. Primeiro, para que Timóteo permaneça firme na proclamação do Evangelho, visto que, com a ausência do apóstolo Paulo, muitos hereges judaizantes chegaram na cidade de Éfeso, nas províncias que ficam ao redor de Éfeso, e começaram a disseminar heresias, começaram a denegrir a imagem do apóstolo Paulo, e por conta disso, muitos passaram a desconfiar da proclamação de Paulo e abandonaram o evangelho que Paulo proclamava. Paulo, temendo isso, ele diz a Timóteo: olha, não abandone o evangelho,
Eu encorajo você a permanecer firme, mesmo diante dos desafios que têm sido nos seus dias. Mas também te encorajo a não se envergonhar de mim, porque Paulo estava sendo denegrido. Aquele homem que foi o discipulador, o mestre, o pai na fé de Timóteo, estava sendo ridicularizado. Uma outra questão, a segunda questão importante que Timóteo precisa ser encorajado, é que pelo fato de Paulo estar preso em Roma, Paulo solicitou que os irmãos das províncias, cuja capital é Éfeso, fossem ao encontro de Paulo em Roma, para poder testemunhar a favor de Paulo no tribunal. Porém, Paulo diz que todos o abandonaram. Ninguém atendeu a solicitação de Paulo. Ninguém foi testemunhar a favor de Paulo. Mas a pergunta que se faz aqui nesse momento: todos abandonaram Paulo? Não. O que Paulo está fazendo aqui, ele está, na sua escrita, utilizando uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é uma figura que remete ao exagero para poder falar sobre algo específico e trazer a evidência. Então Paulo está dizendo: olha, todos me abandonaram, mas há um amigo verdadeiro, há um amigo leal, há um amigo que não me abandonou no momento da adversidade. Há um amigo que no momento da luta, no momento da escassez, veio ao meu encontro. Há um amigo que veio até mim e disse: olha, Paulo, conte comigo, nós estamos juntos. Antes de citar o nome desse amigo, se você observar no versículo 16, Paulo diz: conceda ao Senhor misericórdia sobre a sua casa. Antes mesmo de falar quem é esse amigo, Paulo ele ora pedindo para que Deus derrame misericórdia sobre a casa desse amigo que está com ele e deixou a sua casa para poder estar com Paulo. Quem é esse amigo? O nome dele é Onesíforo. Olha o nome bom aí para dar para os nossos filhos, né? Estranho o nome, não é? Mas sabe qual é o significado do nome Onesíforo? Portador de benefícios, mensageiro de coragem e alegria. E de fato, Onesíforo foi um portador de benefícios na vida de Paulo. De fato, Onesíforo foi um mensageiro de coragem para um homem que estava se sentindo fraco. De fato, Onesíforo foi um homem que levou alegria para um homem que se encontrava completamente triste. De fato, Onesíforo foi um grande amigo, um amigo leal. Onesíforo foi até Roma, ao encontro de Paulo. Creio que se fosse nos nossos dias, Onesíforo chegando em Roma, pararia na frente do Coliseu, tiraria uma selfie, colocaria a seguinte legenda: vindo a Roma, ajudar um grande amigo. Hashtag, tamo junto, Paulo. Essa seria a postagem de Onesíforo nas redes sociais hoje. Porque de fato, Onesíforo é um amigo verdadeiro. É um amigo que não anda junto apenas no momento de bonança, no momento de festa, no momento de alegria, mas é um amigo que deixa os seus, deixa a sua cidade para poder prestar auxílio a um amigo que vive um momento de diversidade. O que nós podemos ver nesse texto é que através da vida de Paulo, Deus encoraja Timóteo lá no primeiro século. Assim também como encoraja eu e você hoje aqui, no século 21, a compreendermos o verdadeiro significado de estarmos juntos. E é sobre esse tema que eu quero refletir com você nessa noite. Deus ensina o quê? O verdadeiro significado de estamos juntos. Qual que é esse verdadeiro significado?
O que esse texto nos ensina? O que esse texto pode nos mostrar? O que Deus fez naqueles dias na vida de Paulo e fez naqueles dias na vida de Onesíforo? Amados, se nós olharmos para esses dois homens e para essa relação de amizade, e a gente olhar a postura de Onesíforo para com Paulo, nós vamos aprender um princípio extremamente importante para compreender o significado de estarmos juntos. Se nós olharmos para a postura de Paulo para com Onesíforo, ou Onesíforo, nós vamos compreender um princípio extremamente importante do significado de estarmos juntos. Então vamos olhar primeiro para a postura de Onesíforo para com Paulo. Quando olhamos para esse homem, para a atitude dele com relação a Paulo, nós compreendemos que Deus nos ensina que o verdadeiro significado de estarmos juntos é reanimarmos uns aos outros. Esse é o verdadeiro significado de estarmos juntos. Olha só, Paulo diz, porque por muitas vezes me deu ânimo. O verbo animar, que aparece nesse texto, ele vem de um termo grego que de fato significa reviver, refrescar. Ele traz a ideia de conduzir a pessoa a respirar um ar fresco. E de fato, Onesíforo, ele foi alguém que conduziu Paulo, que estava vivendo num sufoco da prisão, a respirar um ar mais saudável. Ele reanimou o coração de Paulo, ele refrescou aquele momento que Paulo estava vivendo em grande dor, em grande luta. Diferente dos irmãos que abandonaram Paulo, Paulo diz que antes, tendo chegado a Roma, quando Onesíforo chega em Roma, ele procura solicitamente Paulo até encontrá-lo. Por que Onesíforo ele tem que procurar Paulo em Roma? Não era mais fácil perguntar para alguém: onde fica a prisão aqui em Roma? Aqui tem um amigo meu preso aí, eu vim visitá-lo. Não era simples assim, pelo menos por dois motivos. Primeiro motivo, o Império Romano pode ter omitido em divulgar o local onde Paulo estava preso, temendo que os cristãos, amigos de Paulo, discípulos de Paulo, planejasse uma fuga e removesse Paulo da prisão. Segundo, possivelmente pode ser, e essa é muito mais um argumento muito mais sólido, que os cristãos que não foram visitar Paulo não foram por medo do Império Romano. E por medo de ser associado a Paulo e também sofrer a condenação, mesmo sabendo onde Paulo estava, eles não diziam nada. Porque como eu vou dizer para um estranho que eu conheço Paulo e sei onde está, vai que esse estranho é amigo do império, vai que esse estranho está infiltrado e procurando saber quem é os amigos de Paulo, para também poder prender. Então eu não falo nada, é mais ou menos o princípio das periferias. Já viu nas periferias? Alguém é morto na rua, a polícia chega e faz a seguinte pergunta: você viu? Não vi nada. Não, mas você não estava aqui, você não mora aqui, você não escutou o barulho? Ah, só escutei o barulho, mas nem saí na rua. Ah, o bar estava aberto? Ah, estava, mas a gente estava conversando aqui, quando eu fui ver já estava morto. Não vi nada. Por quê? Por medo de sofrer retaliações, por medo de ser morto, assim como aquele que foi assassinado no bairro. Então todos se calam, todos ficam quietos. Agora imagina Onesíforo chegando em Roma, o centro do império, e procurando Paulo. Ele é um homem de coragem. Ele é um homem que, para poder ajudar o seu irmão, para poder ajudar o seu amigo, ele coloca a sua vida em risco. Onesíforo não quer nem saber. Onesíforo, ele não se envergonha das algemas de Paulo.
Ele não está nem aí para o que vão pensar da sua relação com Paulo. O que ele quer é dar um abraço no amigo que está precisando de abraço, é levar um ânimo para um amigo que se sente desanimado, e ele vai vencer todas as barreiras que ele precisa para poder abraçar esse amigo, para poder estar ao lado desse amigo, para poder estender as mãos e dizer: olha, meu amigo, eu vim aqui para te dizer, estamos juntos, conte comigo, eu vim reanimar o seu coração. Onesíforo venceu todas essas barreiras, porque ele é um portador de benefícios, porque ele é um mensageiro da coragem, porque ele é um mensageiro de alegria, e quando o seu amigo sofria, ele foi alegrar o coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é profundamente grato por esse homem, e ele está mostrando isso para Timóteo. Timóteo, você precisa ser um excelente pastor, um grande amigo, um grande irmão, que está junto com as pessoas a todo o momento. Amados, eu acredito que assim como Paulo, muitos hoje estão passando por grandes desafios, estão desanimados, passando por grandes lutas na vida, enfrentando muitas adversidades. Pode ser que você que está aqui nessa noite esteja passando por isso, esteja passando por uma grande adversidade na vida, esteja passando por um grande sofrimento, por uma grande batalha, e você não pode contar com nenhum dos seus amigos, porque os seus amigos te abandonaram. Você liga, ninguém mais te atende, você os encontra na rua e eles falam: mais tarde eu passo na sua casa, mas ninguém vai na sua casa te visitar, e você está ali sozinho, solitário, assim como Paulo dizendo: todos me abandonaram. Mas a pergunta é: será que todos te abandonaram? E a resposta é: não. Porque há um amigo leal, há um amigo verdadeiro, e esse amigo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi leal a mim, leal a você, por causa da sua lealdade ao Pai. Jesus Cristo, quando eu e você estávamos presos no pecado, ele veio nos libertar. Quando estávamos desanimados, ele veio nos animar. Quando estávamos mortos dos nossos delitos e pecado, ele veio trazer vida e vida eterna. Olha o que Jesus diz aos seus discípulos, leia para mim. Vós sois meus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida aos seus amigos. Vocês, meus discípulos, são os meus amigos. Essa é a boa notícia para mim. Essa é a boa notícia para você. Você está sentindo desanimado? Jesus Cristo nessa noite, ele reanima o teu coração. Ele traz uma palavra dizendo para você: coragem. Eu estou contigo até a consumação do século. Eu não te abandonei, eu nunca te abandonarei. Por mais que o mundo te abandone, eu estarei com você. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, ele guarda-me até o fim. Acabamos de cantar esse hino. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Ele é o nosso grande amigo. Você não está só. Mas esse grande amigo nos faz sermos grandes amigos. Porque uma vez que eu fui reavivado, uma vez que o meu coração triste recebeu alegria, agora eu posso olhar para o meu irmão ao lado e dizer: estamos juntos, conte comigo. Porque um dia eu estava desanimado, Jesus me animou, e eu estou aqui para te dizer: força, coragem, meu amigo, porque Jesus é contigo. Ele me trouxe até aqui. Onesíforo foi um instrumento de Deus para a vida de Paulo. Quantas pessoas foram instrumentos de Deus para a sua vida? E você pode ser um instrumento de Deus na vida do seu amigo, na vida do seu irmão, na vida do seu familiar. Porque o verdadeiro significado que Deus nos ensina de estarmos juntos é sermos agentes de ânimo na vida dos nossos irmãos. Você tem sido esse agente de ânimo?
Você que recebeu o ânimo do Senhor Jesus, você não pode dizer, eu não tenho tanto ânimo assim. Você tem sim, porque Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa alegria. Então você pode ser instrumento nas mãos dele. A segunda verdade que nós podemos ver nesse texto, além de reanimarmos uns aos outros, Deus nos ensina que o verdadeiro significado de estarmos juntos é intercedermos uns pelos outros. E olhando para a postura de Paulo para com Onesíforo, é exatamente isso que a gente vê. Olha o que Paulo diz aqui no versículo de número 18: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amados, os romanistas, eles vão utilizar desse versículo para defender a oração pelos mortos. Segundo eles, Onesíforo já estava morto. E agora Paulo está intercedendo para que Deus tenha misericórdia de Onesíforo no dia do juízo final. A expressão naquele dia aqui aponta para o dia do juízo final, para o dia da volta gloriosa de Jesus Cristo. Porém, isso é um erro interpretativo. Primeiro porque o fato de Paulo ter orado pela casa de Onesíforo no versículo de número 16, não significa que Onesíforo estava morto, mas sim que ele estava com Paulo e os da casa dele precisavam de auxílio, precisavam da misericórdia do Senhor. Então, junto com Onesíforo, ele ora dizendo: Senhor, conceda misericórdia à sua casa, à sua esposa, aos seus filhos, porque esse irmão os deixou lá para estar aqui ao meu lado. Segundo, nós podemos entender, segundo o versículo 18, que Onesíforo não estava morto, porque é costume de Paulo orar para que Deus fortaleça, abençoe os cristãos, os irmãos na fé, até o dia da volta gloriosa de Jesus Cristo. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 23, você vai ver que Paulo, ao encerrar sua carta para os cristãos de Tessalônica, ele diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo o que aqui, quando ele ora pelos cristãos de Tessalônica? Que Deus guarde aqueles irmãos em santidade até o dia da volta gloriosa de Jesus Cristo. E a mesma coisa que ele está fazendo aqui, quando ele intercede pela vida de Onesíforo. Ele está dizendo: Senhor, a mesma misericórdia que o Senhor usou para comigo, através da vida desse grande amigo, desse amado irmão, que o Senhor conceda misericórdia sobre a vida dele, até a volta gloriosa do Senhor. Aqui é um reconhecimento de que Onesíforo foi um instrumento de Deus na sua vida. E quando nós somos abençoados e Deus usa a vida de irmãos, o que nós vamos fazer? Orar, interceder, agradecer pela vida dos nossos irmãos. Amados, quantas pessoas foram instrumentos de Deus na sua vida? Quantas pessoas foram usadas pelo Senhor para poder conduzir você no caminho dele? E aí eu te pergunto, você tem sido um verdadeiro e leal amigo dessas pessoas? Cadê elas? Cadê os seus amigos? Porque o que eu quero de bom para mim, eu quero para o meu grande amigo. E eu sei que o melhor que nós temos é Jesus Cristo. Agora, a atitude que Paulo está tendo aqui, não é uma atitude apenas nobre de Paulo, mas é uma atitude que Paulo aprendeu a partir de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele não só veio reanimar os seus amigos, não veio apenas trazer vida aos seus amigos, mas ele intercedeu
e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Jesus Cristo, quando ele disse aos seus discípulos que ele é o grande amigo, vós sois meus amigos, ele estava no cenáculo. Ainda no cenáculo, só que agora em João capítulo 17, olha só o que Jesus diz. Leia para mim, por favor. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, o que Jesus está dizendo? Eu não oro só por estes. É a oração sacerdotal, capítulo 17 de João. Eu não oro apenas por esses discípulos, mas eu oro por aqueles que ainda irão crer. Ou seja, Jesus orou por mim, Jesus orou por você, porque nós somos os seus amigos. Jesus é o nosso verdadeiro e leal amigo. Ele reanimou o meu coração, ele reanimou o seu coração. Ele intercedeu, intercede por mim e intercede por você. E quando eu olho para a figura de Jesus, eu aprendo a orar, a interceder pelos meus amigos que sofrem, pelos meus amigos que têm sido instrumento de Deus para a minha vida. E aí eu compreendo o verdadeiro significado de estar junto, que é uns orando pelos outros. Eu te pergunto, você tem orado por algum amigo? Você tem sido um homem, uma mulher de oração incessante, orando pela vida daquele irmão, orando pela vida daquela irmã? Nós temos que ser instrumentos nas mãos de Deus para poder interceder, para poder orar pelos nossos amigos. A questão é, Deus nos ensina o verdadeiro significado de estamos junto. Estar junto não é apenas usar um hashtag TMJ nas redes sociais, é de fato estar junto. Não é apenas dizer, conte comigo da boca para fora, mas é estar ao lado da pessoa quando ela mais precisa de você. É servir alguém com a sua saúde, é servir alguém com os seus recursos financeiros, é servir alguém com o seu carro, com a sua casa, é ser um instrumento de bênção na vida de um irmão que está necessitado. Quantos irmãos aqui na igreja têm necessidades e nós nem sabemos? Não vou pedir para você tocar, mas dá uma olhadinha para o lado aí para o seu irmão, dá uma olhadinha para trás aí, olha quantas pessoas Deus nos presenteia em estar conosco, amados. E por que Deus nos presenteia com isso? Para que como igreja possamos primeiro sermos portadores de benefício. Quando o povo lá fora olha para o povo aqui da igreja, olha para a igreja presbiteriana de Batatais, a pergunta é, será que eles falam assim? Aquele povo é um povo portador de benefícios. Aquele povo é um povo que transmite coragem. Aquele povo é um povo que onde eles chegam transmite alegria. Deixa eu te perguntar, não é bom estar do lado de uma pessoa assim? Você chega do lado da pessoa, meio desanimada, aquela pessoa ela te levanta, você se sente bem, aquela pessoa é feliz da vida, te leva a sorrir, traz felicidade, você fala, puxa vida, como é bom estar perto dessa pessoa. Agora você chega do lado de alguém, a pessoa vive desanimada, aquela cara de maracujá azedo, sempre reclamando, está tudo bem, só se for para você, porque para mim, né, as coisas vão de mal a pior, sempre reclamando, sempre puxando as coisas para baixo, você fica pior ainda. E aí o que você precisa fazer? Ser um instrumento de ânimo. Amados, que como igreja, nós sejamos portadores de benefício, de coragem, de alegria para a nossa cidade. A nossa cidade já tem muito caos, já há muitas notícias ruins. Nós não precisamos ser portadores de notícias ruins. Nós não precisamos ser portadores
de más notícias, porque nós somos chamados para ser portadores das boas novas, para falar sobre Jesus Cristo, o nosso grande amigo, aquele que deixou a sua glória, que veio habitar entre nós quando estávamos animados, quando estávamos mortos, e trouxe vida, reanimou o nosso coração espiritual que havia parado de bater. Jesus Cristo orou por nós, ora por nós e nos conduz a compreendermos isso. Por isso eu desafio você nessa noite a sair por essas portas, compreendendo essa grande verdade. Qual é o verdadeiro significado de estarmos juntos? O que Deus nos ensina por intermédio da tua palavra? Ele nos ensina que estar junto é ser instrumento que leva ânimo na vida do próximo. Seja esse instrumento. Estar de fato junto é orar, é interceder uns pelos outros. Então vamos fazer isso, amados. Vamos ser instrumento de alegria, instrumento de coragem na vida dos nossos irmãos, a começar aqui. Vamos ser instrumentos de oração, um intercedendo pelo outro, e assim nós vamos estender para fora da terra, para fora das portas. E lá fora as pessoas vão dizer: esse povo é diferente, esse povo de fato é um povo que anda junto. E aí, de fato, as nossas postagens vão fazer sentido quando a gente colocar Igreja Presbiteriana de Batatais, #, tamo junto. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.